Oi, meu nome é William, eu sou cofundador e proprietário do Pata Certeira Clube Kennel e sejam bem-vindos ao nosso canal no YouTube. Nessa playlist nós vamos falar sobre alimentação canina, então bora pro vídeo. Falar sobre comida de cães, a gente primeiro tem que entender como é um animal, qual é a fisiologia, qual a biologia que envolve todo esse animal. E como a gente está falando de cães, a gente vai precisar primeiro começar a ver como esses animais eram na natureza e como eles são agora domesticados. Isso é essencial para a gente começar a entender, a pegar os princípios do que o animal precisa na sua alimentação. Porque senão a gente vai alimentar o nosso cão errado e aí vai dar muito ruim. Quando a gente alimenta um animal errado, esse animal tende a adoecer, tende a ter problemas e tende a ficar mal. Então a gente vai começar um pouquinho hoje, vamos conversar bem rápido aí sobre uma parte importante da história dos cães. Bom, pra quem não sabe, o cão que a gente tem em casa, o nosso pet, o cachorro doméstico hoje em dia, ele vem dos lobos, ele deriva dos lobos. Por isso o nome dele é Canis lupus familiaris. Ele deriva dos antigos lobos aí. A gente pode ver isso por algumas raças que são conhecidas no meio da sinofilia como raças primordiais ou raças que chegam mais próximos dos lobos, como por exemplo aqui está no husky siberiano. Esses cães apresentam ainda uma morfologia muito parecida com a morfologia dos antigos lobos. Você pode ver aí o lobo cinzento, alguns outros lobos maiores aí, e você vai ver que são muito parecidos. O lado do lobo, o cão doméstico, também em essência é um animal carnívoro. Ele também se alimenta e gosta de carne. Ele foi feito para ser um caçador. Quando a gente vai estudar toda a morfologia do animal e toda a formação desse animal, você vai ver que o Canis lupus familiaris, ou o cão doméstico, ele foi feito para ser um caçador de carne. Por isso que os cães têm os caninos tão avantajados. Por isso que são grandes, porque eles precisam rasgar o couro, perfurar o couro e rasgar a carne. Essa é a alimentação primordial de um cão. Essa é a alimentação mais antiga que ele conseguia ter. Bom, levando isso em consideração, a gente já vai começar a entender uma coisa muito importante, que é: os cães precisam de carne. Cães ou lobos, seja qual for o que você queira criar dentro da sua casa, é lógico que a gente vai ter um animal doméstico, que é o cão. O cão, assim como os lobos, precisam de carne. Eles são, em essência, carnívoros. Os gatos também, por exemplo, os grandes felinos, tanto os pequenos, são carnívoros. A gente vai entender isso melhor olhando para a biologia desses animais. Por exemplo, a gente pode pegar o estômago dos cães, aí, todo o sistema digestivo dos cães, que foi desenvolvido para digerir carne, e pegar em comparação um sistema de um herbívoro, por exemplo, uma vaca, e você vai notar de cara a diferença. Isso porque cada um tem que digerir um tipo de alimento diferente. Foi assim que Deus quis, foi assim que a natureza formou, e é assim que nós devemos respeitar. Cães carnívoros, cães comem carne. E por que eu estou batendo e enfatizando tanto nisso? Por que eu estou falando tanto disso para a gente começar a entender? Porque é essencial saber disso na hora de escolher uma boa ração. É essencial saber disso na hora de formar uma boa nutrição natural ou o que você queira cozinhar para o seu cão. Hoje existe uma onda que vem chegando aí junto com a onda conservacionista, que é a onda do veganismo ou vegetarianismo. Eu não entendo muito bem qual a diferença dos dois, mas vamos lá. Cães são carnívoros, então você não deve levar aquilo que você tem para você para o seu animal se você o ama. Você tem que entregar para ele aquilo que é o melhor. Nós, diferente dos cães, somos onívoros e nós comemos qualquer coisa, nos adaptamos a comer qualquer coisa porque a nossa fisiologia aceita sim, então não tem discussão. Se a nossa fisiologia aceita que a gente coma qualquer tipo de alimento, beleza, tá ok, e vamos, bola pra frente. Se você não quer comer produto de origem animal, se você não quer comer carne, ovo, beber leite, ok, tá tudo bem, pra você, beleza. Só que por favor, entenda que o seu cachorro tem necessidades diferentes da sua. Não vamos empurrar para os nossos cães algo que vai fazer mal para eles. É essencial e é primordial que os cães tenham uma alimentação com base em proteína animal.
Então, não dá para empurrar para o nosso cachorro a nossa ideologia. Não dá para fazer com que ele viva o que a gente vive. Se você consegue sobreviver sem proteína animal, ok, beleza, respeitamos isso. Mas quando se trata do seu pet, por favor, ofereça para ele o melhor que você pode oferecer. Essa é a sua obrigação. Estamos entendidos então? Beleza. Entendemos então que o cão é carnívoro por essência e por isso nós temos que prestar muita atenção na alimentação do cão. Quando o cão ele vai sair da natureza e ser domesticado junto com o homem continua mantendo a alimentação do cão em essência como de um carnívoro. Ainda era oferecido carne para esses animais. Só que, como o ser humano tende a melhorar, facilitar, vamos dizer assim, a facilitar tudo que está à sua volta, ele também percebeu que os cães também consumiam algumas frutas, algumas folhas e alguns grãos. Então a gente começou a variar muito bem a dieta dos cães e equilibrar melhor aquilo que existia para ele. Com o tempo, o cão que comia só carne passou a comer carne e grãos, carne e vegetais, carne e frutas. E isso foi extremamente importante para a evolução das ações e para a evolução da alimentação animal, porque pudemos entender que os cães apresentam algumas necessidades e algumas coisas podem ser melhoradas com outros tipos de alimento, já que a gente não tem uma fartura tão grande de carne o tempo inteiro. Por exemplo, se a gente precisasse de ômega 3, a gente extrairia isso dos peixes, só que nem sempre conseguia se pescar peixes. Às vezes era possível comer uma carne de um gnu, ou de um boi, ou de uma vaca, ou até mesmo de um porco e não um peixe. Então o ser humano começou a misturar as coisas para começar a suprir melhor as necessidades, tanto dele quanto dos animais que estavam com ele. Isso acontece com os cães o tempo inteiro, desde o princípio da domesticação. Então, quando a gente domesticou os animais, por consequência, a gente mudou a alimentação deles um pouquinho. Mas, em essência, continua sendo carnívoro e eles precisam da proteína para sobreviver. Dados os fatos aqui agora, vamos falar um pouquinho sobre a alimentação canina. E a gente tem que entender primeiro que o cão necessita sempre de uma boa proteína na comida. E o cão precisa sempre ter isso como base. Então toda vez que a gente falar de proteína, a gente vai estar falando de proteína animal. E por que é necessário isso, William? Porque os cães são carnívoros. E entender isso por momento é essencial. A gente vai falar mais agora sobre como enxergar melhor as rações e como ver o que vai na onde, o que se encaixa em que, como escolher uma boa ração. Mas para isso vai ficar para o próximo vídeo para não ficar tão comprido. Então beleza, não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar, comentar aqui embaixo se você tem dúvidas sobre alguma coisa. Segue a gente nas nossas redes sociais, no Facebook Pata Certeira, no Instagram @pata_certeira e a gente está no TikTok também como Pata Certeira. Se inscreve no canal, curta o vídeo, compartilha e até o próximo vídeo, beleza?